em instituições nacionais e internacionais. Hoje ele é responsável pelas áreas de monitoramento de operações de prevenção à lavagem de dinheiro e de onboard de clientes. Então, esse foi um painel sobre PLD-FT, como a gente fala para quem atua dentro do próprio mercado, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, e como a tecnologia, ela suporta e dá todo o apoio, toda a sustentação. Sem a tecnologia, para quem às vezes está aqui nos escutando e não trabalha na área, sabe que isso seria humanamente impossível, né? Então, trouxemos 3 grandes especialistas e profissionais que já conheço há alguns anos, os 3, já tem alguns aninhos, vai rápido, e eles vão trazer aqui algumas visões, cada um com o seu conhecimento, mas que vai mostrar o como isso pode impactar tanto no negócio de cada uma das empresas ou de cada um dos ramos de negócio, mas todos são tão importantes e eles acabam trabalhando todos em conjunto de uma certa maneira dentro de uma organização financeira. Então, primeiramente, eu queria convidar o senhor Roger para falar um pouquinho como é que ele vê toda essa estrutura de tecnologia, de frameworks, dentro de PLD-FT em instituições financeiras. Roger, a palavra é toda sua. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite do Márcio, de poder participar desse grande evento. É um assunto que me interessa muito, falar sobre tecnologia aplicada aos processos de PLD, então agradeço o convite. Também gostaria de deixar claro que as opiniões aqui expressas são de cunho pessoal e não refletem as opiniões do C6 ou do ACAMS Brasil Chapter, tá? Gostaria de começar iniciando falar um pouco do uso da tecnologia, a importância do uso da tecnologia nesse framework de PLD, como a tecnologia ela vai se aplicar em cada pilar do seu processo de PLD, obviamente de uma maneira um pouco mais macro, dado o tempo aqui do nosso painel, mas só para as pessoas desmistificar um pouco desse assunto do tema de tecnologia. Por que isso? Porque quando a gente fala de tecnologia aplicada a PLD, se remetia muito ao processo de monitoramento. Isso é comum, dado o volume de operações a serem processadas, as regras a serem criadas, então isso é comumente atrelado ao sistema de monitoramento. Só que hoje a gente tem a tecnologia como nosso aliado nos processos de controle para todos os pilares que a gente tem dentro desse processo, desse framework geral de PLD. Então, eu vou iniciar falando primeiramente do onboarding, né? Então, esse é um ponto que ganhou uma celeridade no último ano, dado as questões da pandemia, distanciamento social e proibição de presença física. Então, o onboarding, que muitos têm falado que é o onboarding digital, esse é um item que a tecnologia é uma grande aliada, lembrando que a questão de onboarding digital não é só captura da informação através de uma interface web, um aplicativo. Ele é muito mais que isso, ele engloba muitas outras vertentes. O onboarding digital, ele vem para coletar os dados, fazer a validação dos dados, o tratamento dos dados e gerar uma informação. Então, até gosto de brincar e explicar também qual a diferença entre um dado e uma informação. O dado é aquele registro que por si só não representa, não tem grande valia. Já ele lapidado, trabalhado, ele se torna uma informação, que é para para uma tomada de decisão. Então é bem importante deixar esse conceito claro, porque na sua esteira de onboarding, a ideia é você captar o dado, validar, utilizar birôs externos para agregar mais informações para esse dado, e você, no final, gerar um valor agregado para a tomada de decisão. Então, o primeiro passo para a construção desse onboarding é você estar atento ao arcabouço regulatório, tá? Então, as informações mínimas necessárias para o seu negócio, eu vou falar principalmente de instituição financeira, que é o meu background. Você possui a circular 3680 de conta pagamento, a 4375, que é a nova resolução, que é a antiga 2025, a 3978, a CVM 617, SUSEP 612. Então, assim, você tem que estar a contento e compliance com
os dados solicitados nessas regulamentações, tá? Então, a ideia é você criar esse processo de esteira através de sistemas tecnológicos, para que esse dado ele permeie toda a camada do framework que eu vou explicar posteriormente. Não somente isso, um ponto muito importante dentro dessa sua esteira de onboarding é você criar a sua matriz de risco. Então, esse é um assunto que foi veemente citado nas novas circulares, nas regulamentações, que é a criação da sua matriz de risco. E, obviamente, você não vai fazer isso num processo manual. Então, deve ser um processo automatizado e ele vai ser de acordo com o risco que a instituição deseja possuir e da gama de produtos e clientes. Então, é uma matriz que precisa ser feita no momento da entrada do prospect, né, que ele ainda não é um cliente, para você avaliar o risco logo na entrada desse cliente, tá? Então, essas informações e toda essa parte de ifs e elses que devem conter no seu motor, até porque na sua esteira ele vai contemplar a parte de prevenção a fraudes, as suas políticas de crédito, de uma maneira automatizada. Então, isso é bem importante ressaltar, que a tecnologia vem para a gente dar maior escala para isso, ter uma seguridade no tratamento da informação, na confiabilidade. Então, isso é muito importante estar aplicado à tecnologia nesse processo, no nosso primeiro pilar de cadastro, ok? Do onboarding. Permeando essa primeira fase e levando essas informações para o sistema de monitoramento, agora sim estamos falando de sistema de monitoramento, onde você vai ter um sistema que vai contemplar suas regras baseado na 4001 ou no artigo 20 da C117, é você construir todo o seu sistema de monitoramento baseado nas informações transacionais e nas informações de cadastro. E esse risco do cliente, acho que até é válido lembrar, que esse risco do cliente ele vai ser utilizado no primeiro momento, só que, porém, esse risco do cliente ele é algo mutável. Então, não necessariamente o cara que entrou com baixo risco, ele vai ser baixo risco até uma renovação de cadastro, uma atualização cadastral, que também vai se basear nisso. Mas não, você vai utilizar os processos tecnológicos e sistemas, pegando os dados de alertas, de transações, vendo o comportamento dele. Então, aqui já temos o pilar de cadastro, que eu falei, da entrada do prospect, que se tornou um cliente, e agora no monitoramento com a vida útil. E para isso, você também vai utilizar de processos tecnológicos. Para quê? Para você criar o seu gestor de risco, que vai pegar esse risco da entrada do cliente e vai gerar uma nova matriz com ponderações do risco do produto. Isso é outro item que também cita nas circulares, a questão de você classificar o risco de produtos, classificar o risco dos canais. Então, você fazer uma ponderação do produto operado versus a frequência, versus o volume operado, para saber se esse cliente realmente ele foi identificado corretamente na entrada e se o perfil de comportamento dele no transacional ele apresenta algum risco a mais ou não, tá? Então, já falamos de 3 grandes pilares, que vai ser esse gestor de risco, a parte cadastral, a parte de monitoramento e o case management. O case management, ele nada mais é que o registro das suas análises aprofundadas, né? Eu costumo dizer que a análise primária é aquela que é feita dentro do sistema de monitoramento de alertas, e quando precisa de uma análise aprofundada, ele entra num círculo de case management, onde você vai ter um workflow de aprovação. Isso pode ser feito um comitê eletrônico, e todas as suas análises e registros e logs dessa análise estarão dentro dessa ferramenta, que vai se comunicar ao COAF via web service ou geração de arquivo XML em lote, sem a necessidade de trabalho manual. E essas informações também devem retroalimentar esse gestor de risco para você calcular um risco maior. Aquele caso do cliente que entrou com baixo risco, apresenta médio risco no monitoramento, porém ele foi comunicado por alguma tipicidade. Então, a ideia é que a tecnologia auxilie todos esses processos e todos esses grandes pilares do cadastro, monitoramento, comunicações e o gestor de risco. Então, eu acho que é muito interessante falar desse framework geral de PLD e como esses processos podem usufruir da tecnologia. Por quê? Porque a gente diminui o trabalho manual, a gente ganha
uma integração maior entre sistemas, uma segurança e confiabilidade das informações. Às vezes as pessoas me perguntam, tem algum, você acha que existe algum sistema que contemple todo esse framework? Não, até porque são fornecedores diferentes, são soluções diferentes. Não acho que é o ideal ter tudo numa camada só, obviamente, se houver essa possibilidade legal, mas é uma coisa que eu vejo que está mais relacionada à parte de integração das informações. Então, necessariamente você precisa ter o sistema A ou B, mas essas informações entre os sistemas, elas precisam se conversar. E isso a tecnologia vai ajudar bastante, né? Então, esse é um processo que ele deve estar interligado de ponta a ponta e ser retroalimentado. Aí tem agora um outro pilar muito importante, que é o nosso colega Robson ele vai explanar, que é a parte do Data Analytics, de pegar todas essas informações e como isso auxilia no nosso modelo de negócios. Isso é muito importante, dado que o dado em si hoje é um ativo muito grande, né? Por isso surgiu a questão de LGPD, todo esse controle sobre os dados, porque ganha uma maior competitividade. Porém, a tecnologia ela veio também para trabalhar esses dados, então temos um desafio muito grande, de acordo com o relatório do Gafi, há uma estimativa de crescimento de 13% ao ano do número de transações sendo realizadas nas plataformas digitais, ou seja, são mais de 700 bilhões de transações e a estimativa é que em 2 anos a gente chegue a 60% do PIB mundial esteja dentro das plataformas digitais. Então esse também é um grande desafio, até o nosso colega Peterson vai explanar um pouco dos desafios que tem na utilização. Aparentemente é um negócio mais simples, mas a gente possui ainda muitos desafios a serem vencidos aí quando a gente fala de canal digital, de banco digital. Então, esse é um modelo macro do que deve ser considerado, permeando todas as vertentes aí. E eu acho que o meu tempo já passou. Então, é isso, gente. Agradeço o tempo e retorno a palavra para o Márcio. Roger, muito boa a sua explanação aqui sobre tecnologia. Eu acho que a maneira que você trouxe, trazendo os pilares, eu acho que trouxe uma facilidade até para quem não está no dia a dia entender como são os bastidores, né? Às vezes a gente é usuário de um banco X, mas não imagino por trás toda uma frente tecnológica para monitorar. Imagina, você falou aqui no finalzinho, vou aproveitar pegando algumas informações. Quer dizer, tem uma expectativa de 700 bilhões de informações sendo transitadas em plataformas digitais. Se a tecnologia não for bem aplicada, a gente também não souber utilizar ela a nosso favor, porque ao mesmo tempo ela nos ajuda, ela facilita as instituições, facilita o cliente. Quando a gente pensa em onboarding hoje em instituições financeiras, dificilmente você pensa no onboarding físico, ela existe e tudo mais, mas você já começa a pensar sempre no digital. A transação digital acelerou demais esse movimento, que de repente iria acontecer, mas numa velocidade um pouco menor. Mas a pandemia fez com que a gente acelerasse, né, essa implantação. Então, só vou recapitular assim: você falou de onboarding digital, você falou de monitoramento, que era o mais conhecido, de repente, ou já escutaram falar. Gostei bastante quando a gente fala de risco, porque as pessoas têm um pouco de aversão de falar dessa matéria risco e tudo mais, mas a gente precisa entender efetivamente o que a empresa quer. Então, de uma empresa para outra vai variar, e não tem certo, não tem errado, é o que cada empresa tem como negócio, como estratégia de negócio. Então, acho que isso também é um ponto importante. E o case management é algo também que existe, com a ideia do workflow, quer dizer, quando sai alguma coisa, precisa passar por uma aprovação, algo específico, ele precisa seguir. E claro, finalizando, você falou com Data Analytics, porque é tanta informação. Se a gente não aproveitar o que está transacionando aqui dentro, a gente conhece muito bem o nosso cliente, se nós soubermos utilizar isso. Acho que cada um vai falando um pouquinho. Então agora eu queria chamar o Peterson. Obrigado, Roger, mais uma vez. Eu queria chamar o Peterson para poder falar um pouco desses desafios, né? Tanta frente aqui que o Roger abriu, fica até complexo para você, né, Peterson? A palavra é É toda sua. desafiador, né, Márcio? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, assim, eu quero puxar um pouquinho o gancho do que o Roger trouxe. Vou falar um pouquinho sobre o que você trouxe também, Márcio. Eu vou entrar um pouco mais nos detalhes do framework, abrir um pouquinho o uso da tecnologia nesses pilares, né? E falar um pouco dos desafios. Eu gosto de trazer sempre uma questão de
processos em PLD baseado em 3 pilares, um pouquinho diferente do que o Roger trouxe, mas entra na questão de pessoas, processos e sistemas. Assim, quando a gente fala basicamente de tecnologia, automatização, de início a gente pensa, puxa, vamos reduzir o custo com pessoa, mas na verdade não é exatamente isso que a gente busca, né? O que eu quero trazer aqui é principalmente o ganho de escala. Eu queria trazer um exemplo de uma empresa, por exemplo, de ramo financeiro que, sei lá, processe 1 milhão de transações por dia, ou que onboard mais ou menos lá 1.000 clientes por dia. A gente precisa ter esses processos automatizados. Isso com certeza impacta positivamente na própria experiência do cliente. Então, quanto mais tecnologia embarcada a gente tiver, menor é a questão do attrition e melhor a experiência do cliente. Então, o nosso primeiro desafio de tecnologia em PLD é como que a gente faz os controles e reduz o atrito, né, em relação à parte comercial. E pensando justamente no processo de onboarding, né, de um banco, a gente pode trazer um exemplo, digamos assim, e o Márcio colocou muito bem, num passado não tão remoto, a gente tinha o onboarding presencial, o banco imprimia diversas folhas, você tinha que assinar cada uma delas, e levava alguns dias para abrir uma conta. Então, hoje em dia, a gente vê isso principalmente com os bancos digitais, através do uso de tecnologia, pode ocorrer em, sei lá, alguns minutos, talvez, menos de 1 hora, você já tem uma conta em banco aberta. E aí eu trago o questionamento, mas o que isso tem a ver com o PLD, né? Por que a gente coloca isso em relação a PLD? Na verdade, tem bastante relacionamento. A gente começa no processo de onboarding, onde o cliente envia, por exemplo, um documento. E aí puxa com o que o Roger trouxe, um provider que a gente pluga no nosso hub de compliance, ou algo nesse sentido, pode fazer a coleta de dados, ele pode validar o documento. A gente tem uma tecnologia que se chama de OCR, que faz a leitura e captura as informações, e elas podem ser enriquecidas com informações de birôs de crédito, cheques de mídia negativa. Uma questão bastante importante que eu considero também como um pilar de PLD, a parte de listas restritivas, tanto internacionais como a questão de politicamente expostas. E com isso, o nosso próprio cadastro se torna um processo de QIC, um conheça seu cliente a fundo, digamos assim. Ele vai ser essencial para o desdobramento dos processos de PLD ao longo do ciclo de vida do cliente nas nossas plataformas. Trazendo, então, né, o próximo passo, uma vez que o cliente está dentro de casa, a gente inicia a nossa etapa de monitoramento. Aquelas listas que a gente trouxe ali, elas precisam ser rechecadas periodicamente. As operações, 100% delas precisam ser registradas e a instituição precisa identificar se há algum comportamento suspeito nessas transações, acompanhar propriamente a due diligence do cliente, né, o ciclo de vida como um todo, a atualização cadastral, esses são pontos primordiais para o nosso processo de PLD. E a tecnologia, né, ajuda bastante a gente a fazer isso. Os clientes podem fazer as transações de forma remota. Aqui eu trago mais um desafio, que isso aumenta a necessidade dos controles. Então, essa questão de trazer aumento da tecnologia, aumento do uso das transações remotas, o uso de um aplicativo, em vez de fazer presencialmente no banco, a gente precisa ter mais tecnologia embarcada. E aí, por exemplo, a gente precisa identificar se tem alguma região de risco que está sendo utilizada para fazer essas transações. Existem tecnologias que coletam o IP do equipamento que está fazendo a transação, que coletam o hash do celular, justamente para identificar a origem delas. Isso também é um desafio, isso também compõe o nosso processo de PLD como um todo. Então, hoje não há um bom programa de PLD que não seja ligado a sistemas, tecnologias, e aí, obviamente, linkando com processos e pessoas, tá? O Roger trouxe a questão da matriz de risco, então um ponto bem interessante que a gente tem hoje e que é muito atual é a abordagem baseada em risco. Isso quer dizer assim, não é necessário que a gente... É primordial que a gente tenha, na verdade, uma correta classificação do cliente. Então, a gente usa essas variáveis que foram coletadas no onboarding, a gente usa os processos de monitoramento para fazer o recheck periódico disso, as questões do cliente dentro de casa ajudam a compor essa classificação de risco. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar o baixo risco. A gente tem que, sim, dar mais atenção, né, medidas reforçadas para administrar e mitigar os riscos mais altos. E, de novo, como que a gente faz isso? Muito bem pontuado pelo Roger, uma matriz de risco que calcula um score automatizado. E aí o exemplo é, quanto mais smooth, a gente costuma dizer, for o processo de onboarding, mais robusto a gente precisa ter um processo de monitoramento. Então, a gente pode citar exemplos de empresas diferentes. Um banco é muito comum você pedir, e trago um exemplo de source of funds, digamos assim, uma declaração de renda, uma declaração de patrimônio do cliente que ajude a compor o perfil dele.
mas a gente tem diversas empresas de tecnologias também focadas na parte financeira que acabam não tendo uma regulamentação específica e acabam não tendo esse embasamento para fazer a solicitação de determinada documentação. Então, a própria tecnologia vem para ajudar a gente a construir as regras do sistema de monitoramento, a conseguir tabular, digamos assim, o que se espera de um perfil de cliente normal e a identificar quais são esses desvios. Eu gosto de exemplificar, assim, um processo de monitoramento em Excel funcionaria, daí pensando naquele mesmo 1 milhão ou até 7 bilhões de transações de clientes realizando transações remotas por dia, você tendo que olhar isso no Excel, ou, por exemplo, consolidar as informações dia a dia no Excel, funcionaria? Provavelmente não. Não da forma como a gente espera, como a legislação nos exige hoje. Mas eu quero entrar numa questão de desafio em si, muito evidente essa questão de abordagem baseada em risco, proporcional à natureza, tamanho do negócio. E aí tem a questão do custo de observância. O custo de observância é um novo desafio para o processo de PLD. Então, a gente deve esperar de empresas mais robustas, maiores, processos mais robustos, e de empresas de menor padrão ou algo nesse sentido, um processo até um pouco mais simplificado. Senão a gente pode até inviabilizar o negócio da empresa como um todo. Então, existem muitos sistemas de monitoramento, por exemplo, que são plug and play. O processo de monitoramento de transações funciona bem, por exemplo, para banco e para outras instituições. Aqui é mais um desafio. Como a gente identifica essas tipologias? Qual é a regulação que se enquadra, como o Roger muito bem trouxe? São algumas perguntas essenciais para que a gente possa dar fit, digamos assim, dos melhores processos. E aí o Robson vai puxar depois, o Analytics pode ajudar muito nisso, sabe? A questão de tecnologia entrando para fazer o ajuste de regras, simular comportamentos, fazer o fine-tuning, diminuir a questão de falsos positivos, porque tudo isso acaba entrando nesse custo de observância e acaba trazendo, digamos assim, um custo a mais para a empresa. Vou fugir um pouquinho de PLD, vou fazer uma questão aqui de tecnologia alinhada a compliance como um todo, né? Não só especificamente de PLD. O que a gente garante com isso? Obviamente, as instituições são auditadas. Então, os processos seguindo esse arcabouço regulatório e tendo os registros das operações de forma automatizada, obviamente a gente tem uma trilha de auditoria, pode se evitar, por exemplo, uma fraude interna de alguém deletar uma linha daquele Excel, por exemplo, digamos assim. A gente tem uma segurança de informação, tem política de acesso, compliance com LGPD, são mais alguns dos ganhos, assim, e da importância da tecnologia alinhada ao tema, tá? Eu queria dar uma resumida, assim. Hoje, tem muitas pessoas que querem utilizar as plataformas das nossas empresas, sejam elas quais forem, digamos assim, desde uma empresa, por exemplo, de delivery de comida, até uma empresa de tags de pedágio pode ser utilizada para lavagem de dinheiro. Então, os lavadores utilizam técnicas muito mais avançadas atualmente do que no passado, nos processos de lavagem de dinheiro, de colocação, de ocultação, de integração desses recursos, e utilizam qualquer produto financeiro para isso. Junto com isso, as leis evoluíram bastante também. Então, a própria legislação brasileira, 963, atualizada pela 12683, teve uma questão de lei de terceira parte em PLD, extinguiu o rol taxativo de crimes precedentes. A gente tem uma circular, principalmente na parte financeira, que é 4001, que exemplifica algumas tipologias suspeitas. E a gente tem sempre essas pessoas que são os especialistas em antiprocessos tentando achar brechas nos nossos sistemas, né? E exige da gente, enquanto companhia, muito mais tecnologia para prevenir e aí também, obviamente, para detectar situações que a gente pode considerar como suspeitas. E aí entra também o processo de revisão das regras, em todo o ciclo de vida do cliente, aplicando, sei lá, por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, para estar sempre em questão de evolução, para atendimento regulatório e também para a gente estar competindo com o pessoal que quer utilizar as plataformas das empresas para fins ilícitos. E queria puxar um recap naqueles 3 pilares que eu trouxe, né, de pessoas, processos e sistemas, assim, mais para concluir. As pessoas precisam ter treinamento, que é o famoso feeling, para conseguir identificar as situações que vêm para uma mesa de análise que podem ser consideradas suspeitas. Isso faz parte do processo. Os processos em si precisam guiar essas pessoas na execução das atividades, então a gente precisa ter políticas de PLD, precisa ter procedimentos, isso é essencial para o bom andamento do processo como um todo. E a tecnologia, através dos sistemas, desses providers, dos hubs, bases de dados, fazem todo o restante. Então eu cito, por exemplo, no processo de Transaction Monitoring, a gente tem o que a gente chama de MSAC, que é Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação de Clientes ao regulador.
E aí, sem isso, a gente não tem como atender a própria regulamentação, a gente estaria exposto a diversos tipos de sanções, sejam financeiras ou não. Obviamente, fica para trás da concorrência que está tentando evoluir sempre, e a gente acaba sendo permissivo para o mau uso da empresa para fins ilícitos. Basicamente, o que eu queria trazer hoje para complementar é isso. Márcio, obrigado. Volta a palavra contigo. Obrigado, Peterson, foi muito bom. Eu adorei o jeito que você falou, até anotei aqui, 3 pilares, pessoas, processos e sistema. E a gente falou até hoje, eu vou só fazer um gancho com o período da manhã, a gente participei do painel de pessoas também. Então, assim, pessoas, o Ronaldo falou sobre isso, né? É peça-chave, né? E ele falou exatamente sobre o sistema. Então, as pessoas pensam muito em sistema, mas a gente precisa de ter pessoas até para fazer o sistema, para entender, porque não nasce assim da noite para o dia, né? E o sistema só é bem desenvolvido, na minha concepção, concordo com você plenamente, tendo bons processos, boas políticas. Se isso tudo não tiver conectado, então, pessoas, processos e tecnologia, acaba não conseguindo entregar hoje o que os clientes querem, né? Você falou muito sobre essa questão do cliente, né? Antigamente o cliente aguentava esperar uma semana, né, para abrir uma conta corrente. Você fala, se demorar uma hora, 2 horas, ele pode hoje já estar reclamando, falando, nossa, está demorando demais. Então, a gente ficou muito imediatista também, né? Até por causa dessa questão aí de tecnologia. Por um lado, a tecnologia, eu gostei também de um ponto que você disse, trouxe grandes avanços para as instituições, mas, por outro lado, quem pensa em agir e burlar as leis, por exemplo, lavar dinheiro dentro de diversos tipos de empresas, porque não está restrito, lavar dinheiro não é restrito em instituições financeiras, muito pelo contrário, pode até passar pelas instituições financeiras, mas acontece muito mais próximo do que a gente imagina. Às vezes, no seu bairro pode ter gente lavando dinheiro e você nem imagina isso, né? E não é uma instituição financeira. Então, e isso é muito difícil, porque os lavadores são criativos também. Então, para as instituições, e como você falou da matriz de risco, você conseguir desempenhar isso, criar algo para ir achando as novas tipologias, né? Como a gente fala de lavagem de dinheiro, torna difícil, mas a tecnologia pode apoiar para também identificar, e com isso você ir criando como fosse machine learning, você mesmo disse, né, para você ir melhorando a própria tecnologia dentro da sua empresa, dentro das empresas, né? Então, falando de tecnologia, falando de dados, informação, e vocês dois falaram, né, o Roger e o Peterson falaram muito sobre a importância do Data Analytics, né, que sem ele também as instituições não conseguem. Então, eu queria convidar agora o Robson, que é um grande profissional, especialista em Data Analytics. Robson, eu deixo a palavra toda para você poder explicar um pouco mais sobre Data Analytics para a gente. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui e aprender, né? Acho que uma aula aí que o Roger deu e o Peterson também, que dá essa visibilidade desse universo tão complexo e desafiador que é o mundo de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E fico feliz em poder falar desse tema, que eu sou um grande fã. Tá? Eu não sou estatístico, não sou cientista de dados, mas sempre atuei na minha carreira de gestão de estratégias, prevenção em fraude, prevenção de lavagem de dinheiro, com um time muito analítico, né? E sempre vi resultado nisso, né? Então, botar a inteligência de dados para melhor tomada de decisão. Então, assim, dentro desse contexto que o Roger e o Peterson colocou, vamos enxergar a Analytics como mais um pilar, mais uma ferramenta que faz parte dessa solução, desse ecossistema complexo, né? E falando em complexidade, né, para quem atua no mundo de PLD, parece que cada ano vai ficando mais difícil realmente trabalhar, né? Volumetrias, dados, falsos positivos, o próprio mundo está mudando, a gente está falando de digitalização, então crescimento contínuo e exponencial de dados e também novos entrantes, né? A gente está falando aqui de um cenário financeiro com novas fintechs, novos entrantes, open banking, então cada vez mais entrando novos players e sim, fica um ecossistema cada vez mais difícil de se detectar e de se identificar todo um comportamento que está passando por ele, tá? Então, acho que hoje, eu vou até utilizar aqui alguns slides de plano de fundo aqui, pessoal, deixa eu só compartilhar e dar uma checagem que tá ok. Márcio, tá ok? Alice, já estão enxergando os slides? Sim, estamos assistindo seu slide. Tá, legal. Então, eu vou tentar responder
como que a Analytics está ajudando as instituições a reduzirem 30% até 50% de alertas improdutivos. E o que está por trás disso? Né? Não é, que nem o Peterson falou, não é uma questão de redução de pessoas, isso aqui é abordagem baseada em risco. Você tirar alertas improdutivos, aqueles falsos positivos que só te geram uma demanda de tempo e não chega numa efetividade, para poder focar onde está ali o problema, porque fazer uma análise, uma investigação, que o Roger comentou ali, uma análise mais aprofundada, requer um tempo em conhecimento. Você precisa poder tempo suficiente para focar ali onde está o maior risco. Né? Então, aqui até trazendo cases com volumetrias, que é um grande banco americano, tinha mais ou menos 800 alertas por dia, fazendo uso de analytics, de ferramentas estatísticas, reduziu isso para 500 alertas por dia. Estou falando uma redução de mais de 30%. E o benefício não é apenas essa questão operacional, é a qualidade. Né? Então, a qualidade do que era reportado como suspeito, estou falando de um patamar de 2% subindo para 10%. Né? Então, assim, vamos imaginar que a inteligência de uso de dados, ele ajuda tanto internamente uma instituição para ela ser mais assertiva, mas aos olhos do regulador, isso também é muito bem visto, porque a assertividade com que essa instituição vai conseguir trabalhar, ela é muito melhor do que um cenário anterior. Né? E aí aqui é muito importante também a gente falar um ambiente onde a gente está inserido. Né? Então, a nova regulamentação Brasil, abordagem baseada em risco, a gente está falando aí nos últimos 2 anos, teve essa mudança também na visão do regulador. Né? A gente participa de vários FEBRABANs, comércios, de webinars, e a gente vem muito, o próprio speech do regulador vem mudando com relação a isso. Né? Então, a gente sai de um cenário de 10 anos atrás de regras duras, onde a circular tinha definição estática do que você deveria reportar, o que não deveria, para uma regulamentação agora em que dá para a instituição mais autonomia. Né? Claro que, por um outro lado, ela vai cobrar essa inteligência sendo utilizada. Tá? Um ponto também importante, né? Essa inteligência analítica aqui é agnóstica à ferramenta. Né? Então, independente da ferramenta que você está usando, de que módulo que você está em cada um dos pilares que o Roger comentou, pensa Analytics como uma camada ali que sobrepõe isso, entrando do lado de inteligência para ser mais assertivo. Tá? E agora, assim, muita gente pergunta, né? Como que eu faço para instalar, implementar Analytics na minha empresa? Não é uma ferramenta plug and play, né? Analytics é uma jornada analítica, né? Uma cultura que a empresa, a instituição, a área em si tem que trazer para dentro do dia a dia. E assim como o PLD, ele é um ciclo contínuo, né? O lavador, o fraudador está mudando constantemente seu modus operandi. A gente que trabalha na prevenção também tem que estar sempre reavaliando as nossas estratégias, as nossas tecnologias que estamos utilizando para detê-lo. Então, aqui eu vou tentar passar, aqui não é uma receita de bolo, tá? Existem várias metodologias estatísticas, eu vou passar aqui 5 numa visão que o SAS tem, que a gente vem aplicando especificamente falando de PLD, FT, e que tem trazido grandes resultados, assim como eu mostrei ali no começo. Então, vamos pensar lá em 3 níveis de maturidades. Né? Uma primeira ali, que eu estou falando resolução de entidade, rede de vínculos, uma segunda segmentação de clientes, passando depois por otimização e priorização de alertas, e uma maturidade 3 ali, cenários baseados em modelos, né? Modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial. Tá? Eu vou tentar passar de uma forma simplista aqui em poucos minutos o que é cada um e para trazer um pouco no dia a dia numa visão de PLD. Né? Então, Network Analytics, também conhecido como Link Analysis ou Graph Analysis, essa questão de você poder explorar dentro de uma rede, criando links e nós, conectando pessoas, produtos, transações, endereços, device ID, o máximo de dados que você conseguir capturar ali dentro daquele processo, né? Porque a rede vai te trazer o benefício de você monitorar não só aquela transação, né? Uma transferência de R$10 mil tem um risco, mas uma transferência de R$10 mil de um cliente A que foi para um B, que foi para o C, que voltou para o A, ele tem um risco de lavagem de dinheiro maior, né? Vamos pensar modus operandi do lavador. A gente fala muito de fracionamento de transferências e de estruturação. A rede vai ajudar você a resolver essa estruturação num nível que seria humanamente impossível, né? As quadrilhas de lavagem de dinheiro cada vez mais estão mais evoluídas, mas recursos deles também não são infinitos.
né? Então, ele chega ali no terceiro, quarto nível de correlação entre essas variáveis, você consegue chegar ali num esquema que está sendo estruturado. Coisas que com regras básicas, regras duras, você não enxerga, né? Então, assim, a criação dessas redes, você consegue avaliar tanto esse contexto, tanto quanto também proximidade, né? Então, assim, se é uma rede que está próxima a alguns laranjas ou pessoas que eu já confirmei uma fraude ou uma lavagem de dinheiro, a probabilidade daquilo também ser uma lavagem de dinheiro tende a ser maior, né? É muito do que a gente fala, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, você com a rede, você consegue também fazer essa conexão e trazer mais insights para uma conclusão mais assertiva, tá? E o estado da arte na utilização dessa técnica não é usar a rede só como pós-fato detecção, né? Depois de eu ter uma suspeita, começar a explodir e chegar nas correlações. Hoje já existem técnicas estatísticas que roda isso de uma maneira tempo real e preventiva. Então, assim, numa transação que está ocorrendo, eu já vou tentar classificar onde ela está inserida. Se ele estiver próximo a uma rede fraudulenta ou com valores muito elevados, atípicos, eu jogo um alerta para aquilo. Então, de forma preventiva, antes de eu chegar na geração do alerta, eu uso essa inteligência para adicionar o risco daquela transação. Outra técnica estatística é a segmentação da sua base, né? É o que a gente chama de peer group analysis. Isso aqui está correlacionado com a questão da detecção de anomalia, tá? Então, assim, na regulamentação, a gente vê muito regulador falando, você tem que monitorar transações de saques atípicos. Ele não fala mais o que é atípico, porque o que é atípico para mim é muito diferente do que é atípico para o Márcio, para o Roger, né? Então, um cliente meu que transaciona nesse volume, dependendo da renda mensal dele, da idade que ele está, que geografia ele está inserido, qual profissão ele tenha, não necessariamente é atípico. A segmentação vai fazer isso através de técnica estatística. Você começa a classificar a sua base de clientes em segmentos parecidos entre si, né? Então, Robson com todos os outros Robsons, o Márcio contra todos os outros Márcios. E aí eu quero ver se ele é atípico dentro desse contexto onde ele está inserido. Então, você começa a ser muito mais assertivo também, colocando essa inteligência estatística. O terceiro pilar que a gente está falando é a otimização, né? Então, assim, você definiu uma estratégia, de tempos em tempos você tem que fazer essa revisão, né? Meu ponto de corte que eu botei ali dentro de uma regra era 9.000. E se eu botasse 8.500, se eu botasse 9.500, você começa a fazer simulações para avaliar se você consegue ser mais assertivo, porque o lavador, que ele vai mudando esse comportamento, né? Isso aqui é um processo de melhoria contínua. E não só essa revisão de ajustes de pontos de corte, também o conhecimento operacional ali do dia a dia, você percebe algumas regras, algumas filas que estão gerando muitos falsos positivos. Então, no dia a dia você percebe alguns comportamentos que são alertas improdutivos, né? Então, você pegar esse conhecimento, transformar numa regra e poder eliminar esses alertas que estavam gerando esses falsos positivos ou improdutividade. Priorização de alertas também, né? Então, você tem lá 30, 50, 80 regras que estão classificando ali, gerando alertas. Você tem que ter uma revisão contínua de qual alerta está sendo mais assertivo, qual que está sendo mais produtivo e começar a priorizar. Além de toda aquela classificação de abordagem baseada em riscos, os alertas também têm as suas próprias performances, né? Então, começar a classificar ele priorizando o que está trazendo maior assertividade. E, por fim, a maturidade 3 aqui que a gente está falando é modelos estatísticos, tá? Então, técnicas estatísticas como árvore de decisão, regressão logística, pesos invariáveis, métodos como machine learning, modelos supervisionados e não supervisionados, que vai aprendendo com a questão do que foi investigado, do que foi reportado, do que não foi reportado, do que foi um alerta improdutivo, do que foi um alerta que gerou um insight, melhorando esses modelos estatísticos, tá? O modelo não substitui por completo as regras, cenários que já existem, mas ele consegue fortalecer essa capacidade e trazer muito benefício. E por fim aqui, antes de passar a bola de novo para o Márcio, a questão do que a gente fala do Analytics de uma forma clara e simples, né? Claro que quando a gente fala de estatística, às vezes não é a praia de todo mundo, mas hoje em dia existem ferramentas já muito mais user-friendly, né? Então, um cara de negócio com pouco conhecimento lógico já consegue aplicar técnicas e
trazendo benefícios potenciais para a empresa. E tem que ser explicável, porque aquilo, o regulador, ele quer entender que inteligência está sendo utilizada para você tomar aquela decisão, né? O regulador precisa entender aquele modelo, o que ele está fazendo para você poder fazer uma supressão de alertas e focar ali em outro tipo de alerta, né? Mas é isso, Analytics é um meio, o importante no final é o resultado, né? Então o regulador vai ver ali, baseado no histórico, no que ele tem de informação, o quão assertivo você está sendo aplicando essas técnicas. Bom, Márcio, acho que também estou bem em cima aqui do tempo. Passa a bola de volta para você. Foi muito bom, Robson, pela sua explanação, que eu acho que trouxe um pouco de conhecimento de como funciona toda essa parte de estruturação, né? Algumas coisas eu queria ressaltar, vou pegar essa parte de, às vezes, um ambiente não tão tecnológico, mas que é regulado também. Quando a gente pensa muito em instituições financeiras, normalmente eles são puxando, vamos dizer assim, o mercado, né, na área de prevenção à lavagem de dinheiro, mas eles não são os únicos responsáveis por fazer esse tipo de prevenção. As empresas também precisam, tem todos os setores obrigados, já tivemos em outros painéis, em outros eventos já discutindo um pouco setores obrigados, e a falta de tecnologia, só vou aproveitar, porque é legal essa ideia do Data Analytics, porque a falta de tecnologia faz o que o Robson disse, e eu vou dizer o quê? Se vocês entrarem no site do COAF hoje, vocês forem ver os segmentos que estão reportando, vocês vão ver que o segmento de cartório dá um boom de notificação ao COAF com operações suspeitas, que é o falso positivo. Ele não sabe se ele não tem, às vezes, tecnologia, mas na dúvida, o que ele faz? Se eu não falar, eu vou ser responsabilizado. Então, vou jogar lá para o COAF, mas não é isso que o regulador quer, não é isso que eles esperam. O que eles esperam é exatamente o que o Robson disse, porque você trabalhando com machine learning, você trabalhando com tecnologia, com analytics, você entendendo, você consegue mapear muito melhor. Então, por isso que a parte dos bancos, eu falo, foi legal você ter falado, até anotei aqui, regras duras para uma autonomia das instituições, faz com que efetivamente traga isso. Só que, para quem está em instituições financeiras, pode até lembrar, isso era difícil no início, né? Tipo, opa, parece que caiu o chão, né? Tipo, e agora, o que eu faço, né? Mas há mais de 10 anos, fora do Brasil, já é utilizado esse tipo de abordagem baseada em risco. A gente que demorou um pouco ainda para entrar aqui nesse tipo de abordagem. Então, o Data Analytics realmente, ele consegue otimizar, priorizar, fazer com que o PLD seja muito mais efetivo e que a gente efetivamente consiga entregar qualidade para os clientes no final e também qualidade para os acionistas e investidores da própria instituição, né? Porque você está trazendo uma rede positiva, né? Operações positivas dentro da minha instituição, porque ninguém quer ser capa de jornal em coisas ruins, convenhamos isso. Então, ter a informação, ter tecnologia, realmente pode ajudar. Muito bom, Robson. Vocês três trouxeram grandes visões aqui. Eu tenho uma pergunta eu tenho, na verdade, acho que duas perguntas. Vou pela ordem aqui que chegou aqui, está no nosso chat. Para empresas, aí pode qualquer um de vocês, tá? Quem que se sentir à vontade. Para empresas pequenas, como fazer esse processo de validação e classificação de clientes em PLD? Como classificar? Se podem dar algum tipo de dica? Sem tanta tecnologia aplicada. Imagino que a pessoa que está perguntando aqui deva viver numa empresa um pouco menor. Como é que vocês enxergam isso? Vou tomar a frente aqui para tentar responder isso. É possível, isso acho que depende da quantidade de transações que você tem ou de clientes que você tem, né? Nesse caso a gente está falando de clientes. Há possibilidade? Há possibilidade. Você vai ter o contrário da tecnologia, você vai ter o trabalho manual. Então, até o Peterson falou, você vai ter um cruzamento numa base Excel, dá para fazer? Dá. Depende da quantidade que você vai ter para cruzar isso e criar a sua matriz dentro do Excel. Eu já trabalhei, na minha experiência com matriz de risco, a minha primeira matriz foi criada no Excel. Era um Excel que eu imputava informações e ele dava um score do que eu estava imputando, ou era atividade, ou era a data de nascimento, ou data de constituição. Então, são coisas que dá para ser feito em Excel. É possível, mas é um trabalho moroso quando a base começa a crescer exponencialmente, tá? Então, é um trabalho muito manual e corre-se o risco de você perder informações, que nem o Peterson falou, de você não ter a totalidade ou integralidade dos dados, tá? Em relação à validação, o mesmo ponto.
Se você não tem um sistema de OCR para fazer a validação, pegar esses dados e checar no online, né, saber se a documentação realmente é fria ou é uma documentação real, então você vai ter esse processo manual. Não é impossível, mas é um trabalho moroso que vai despender muito tempo, então, dado a quantidade. Então, acho que essa é a consideração que tem que se pôr aqui, tá? Que foi premiado em todos os painéis aqui, todos os assuntos de Data Analytics, da parte dos desafios, mas acho que essa é uma estratégia, tá? Posso complementar só um pouco também, Roger, obrigado pela contribuição. Realmente a gente tem o Excel, que seria o cenário mais manual, tem a questão de sistematização, que seria o automático. A gente tem também um processo no meio disso, que é trabalhar dados como, por exemplo, um Power BI, um metadata ou algo assim, que possa trazer algum tipo de alertamento e que não é tão custoso para uma empresa como um sistema de monitoramento de PLD, por exemplo. Talvez seja uma possibilidade de saída. Legal, muito bom. Um Access mesmo, né? Tem muitas empresas que trabalham com pequenos sistemas em Access, né? Não é o correto, né? Mas acaba que calhando se adequando com o porte ou segmento da empresa. Obrigado, Roger. Obrigado, Pedro. Você lembrou até do Axis. Nossa. Mas ainda tem, e consegue atender, né? Dependendo do porte da empresa, ela precisa de uma ferramenta simples, né? Não precisa ter um investimento tão alto. Então, são dicas importantes, Excel, Access e outras ferramentas Power BI, então, que estão disponíveis e a pessoa consegue imputar de uma maneira um pouco mais barata. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta, essa aqui foi para o Robson. O Diego perguntou aqui, como eu entro no mundo de Data Analytics do zero? Robson, ele tá com dúvida, ele botou assim, você tem uma dica para quem vive PLD e quer aprender? Pelo jeito ele já trabalha, já fica monitorando isso, mas quer aprender um pouco mais de Data Analytics. Legal, obrigado pela pergunta, Diego. Vou tentar explicar um pouquinho aqui, até pela minha experiência. Mas até um lema que a gente tem no SAS, acho que encaixa aqui, é Be Curious, né? Seja curioso. E acho que aqui já começou a dar o primeiro passo, né? De ter esse interesse. Eu vejo assim, e eu sempre, como eu comentei, sempre fui fã de analytics, mas eu sempre fui o cara de negócios, né? Então, para quem vive de PLD, talvez tenha esse conhecimento mais de negócios, mas eu sabia desse potencial e é o que me interessava. Mas eu nunca fui o cara, de fato, a botar ali programação, usar a ferramenta estatística. Eu sempre tinha pares, eu sempre trabalhava em grupos, porque também analytics, ele é ferramentas que você pode utilizar para resolver qualquer tipo de problema. Que eu dei exemplos de técnicas estatísticas que estão sendo aplicadas para PLD, mas essa mesma, para resolver um problema de PLD, essas mesmas técnicas estatísticas também podem resolver um problema de fraude, resolver uma estratégia para atingir mais clientes para vender, né? Então, tem o próprio estatístico em si, o cientista de dados, que é quem vai ali aplicar, mas ele sempre precisa ter um par ali, que é o cara que conhece de negócios, né? Então, assim, o que eu falei, eu entrei no mundo de analytics, mas mais como um admirador e eu entrando com conhecimento de negócios, aplicando analytics para chegar no resultado final. Um outro caminho, que aí sim é seguir a carreira mesmo de analytics, aí precisa ter sim uma formação básica ali de estatística e aí vai evoluindo. Como dica até dado a empresa onde eu estou hoje, o SAS, dentro do portal do SAS tem blog, tem comunidade, então tem cursos desde cursos básicos, intermediários, avançado e assim por diante. Mas que eu costumo dizer assim também para as nossas empresas, assim, para mim, Analytics é como uma dieta, né? Você sabe que é positivo, você sabe que você tem que fazer, mas às vezes eu estou há 3 anos prometendo que vou fazer a dieta, ainda não comecei a fazer. Mas é que você tem que dar o primeiro passo, é uma jornada, você tem que se dedicar e é um aprendizado, mas que o resultado, assim como a dieta, a gente sabe que é real e aí existe. Então, espero ter podido ajudar ali. Deixa o meu contato também, Diego, ali, caso depois queira trocar alguma figurinha de cursos, essas coisas, até cursos gratuitos que existem aí também para começar a dar o primeiro passo. Hoje, com o mundo digital, tem muito material disponível em comunidades. Obrigado, Robson. Foi bom você ter falado. Eu vou aproveitar e vou complementar só a sua resposta, que a gente falou hoje também no painel sobre carreira dentro de PLD e também na área de compliance, e uma das coisas discutidas foi exatamente sobre isso. Mas a primeira coisa é o querer, né? Ter essa vontade de ir atrás. Se você está com vontade,
vai, Diego, vai fundo, começa a buscar. E para você entrar, aí trazendo uma dica mais pessoal e não tão técnica, traga suas outras competências que você tem, com certeza, não técnicas, às vezes do Analytics, como o próprio Robson disse, né? Ele vem da área de negócio, mas ele trouxe toda a bagagem dele para ele poder aplicar ali. Então, você também pode estar utilizando uma técnica que é isso, você ir migrando para a área aos poucos, mas potencializando as suas competências que você tem hoje, então, entre soft e hard skills. Então, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez, Robson. Nosso tempo já estourou, né, do nosso painel, eu já imaginava, mas já estava combinado com a Karine que eu ia estourar mesmo, né, mas obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Roger, ao Peterson, ao Robson, por estarem aqui dividindo esse painel aqui comigo, para a gente estar falando um pouquinho de tecnologia. Se deixasse, a gente falava 2 horas aqui, é fácil falando sobre tecnologia e PLD. Mas obrigado mesmo. E aí eu vou deixar 1 minutinho cada um de vocês para dar só a mensagem final e para a gente poder encerrar o painel, tá bom? Começando com o Roger. Legal. Acho que é só agradecer mesmo. Esse é um assunto que está em alta e que não deve morrer. Eu acho que é muito importante a gente ter a tecnologia aliado para criação de negócios, mas também aplicado para os controles. Então, eu sempre reforço isso, que acho que é um grande meio da gente combater aí o financiamento, a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse é o recado aí, agradecimento. Valeu. Obrigado, Roger. Peterson. Legal. Queria agradecer também a oportunidade de participar aí. Também deixo meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, queira perguntar alguma coisa fora, fica à vontade também. Puxar o gancho no que o Roger trouxe, a gente, além de cumprir legislação, a gente tem um papel na sociedade também de ajudar no combate aos crimes, à prevenção, própria lavagem de dinheiro. E realmente é uma área que está bastante em foco agora. É muito gratificante estar em contato com o tema. Muito obrigado, Peterson. E agora, por fim, Robson, suas considerações finais. Obrigado, Márcio. Bom, só agradecer também, me colocar à disposição. Robson Rosaco, LinkedIn aí também. Vamos trocar ideia, porque eu gosto sempre também de aprender. Todo mundo tem algo aí a ensinar. Os lavadores conversam muito entre si. A gente aqui do lado do bem tem que se unir também. Então, essa comunidade tem que ganhar força. E parabéns aí, Márcio, e todos pela organização e tem que trazer esse compartilhamento de conhecimento. Acho que esse é o caminho correto. Bom dia, boa tarde. Obrigado, Robson. E é isso, né? Realmente a gente não compete, nenhuma instituição compete com a outra. Fazer compliance, fazer prevenção à lavagem de dinheiro, um ajudar o outro para melhorar o mercado. Então, acho que esse é o grande ponto. Muito bem colocado também, Robson. Obrigado, nosso tempo estourou. Vou chamar a Isa. Isa, a palavra é toda sua. Muito obrigado, uma boa tarde. Continue agora no nosso próximo painel. Obrigado, até mais tarde. Obrigada. Agradecemos a participação dos palestrantes, mediadores e ao público. Pedimos a todos que continuem conosco assistindo o nosso congresso. Apresentação do 5º painel. Informamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar aos palestrantes. Teremos agora o painel ESG.